Bom dia, pessoal do terceiro ensino médio aí do COC. Vamos tá dando continuidade aí à matéria. Eu vou estar fazendo os dois primeiros exercícios do módulo 5, página 240, função. Esse primeiro exercício é da Unicamp. Ele apresenta um gráfico onde você tem no eixo das abscissas a velocidade em km por hora e no eixo das ordenadas a quilometragem por litro, tá ok? Nesse gráfico aqui você tem alguns pontos notáveis. Você tem aqui o 60 km por hora e fazendo 10 km com 1 litro, 80 km por hora, 20 km por litro e 100 km por hora, 15 km por litro. E você vê aqui, repara que a melhor performance é 80 km por hora, ele faz 20 litros por quilômetro. Então no exercício A, na letra A desse exercício, olhando o gráfico, ele fala o seguinte: se você está trabalhando com uma velocidade constante de 100 km por hora, qual é a quantidade de litros? Qual é a quantidade de litros se ele fosse andar só 60 km? Então vamos lá. Repare que ele faz 100 km na letra A. Ele faz uma velocidade constante de 100 km por hora. E fazendo essa velocidade constante, vamos colocar aqui velocidade, o V de velocidade constante, ele tem uma autonomia de 15 km por litro. Então, nesse caso, ele vai estar mantendo essa velocidade, mas a distância que ele vai estar percorrendo é de 60 km, mantendo essa velocidade e fazendo uma performance de 15 km por litro. Então, nesse caso, basta você pegar os 60 km e dividir por 15 km por litro. Posso cancelar. E aí você vai ver que 60 dividido por 15, ele está fazendo 4 litros por quilômetro rodado. Essa vai ser a autonomia dele, a letra A desse exercício. Na letra B desse mesmo exercício, vou lembrar aqui que essa foi a distância do exercício da letra A. Na letra B, ele fala que o tanque, dentro do tanque, você tem 50 litros dentro do tanque. E ele quer, sabendo que você está andando com uma velocidade constante, a distância máxima. Essa distância máxima é na melhor performance do automóvel. E isso acontece nesse ponto, ou seja, a 80 km por hora. Vou apagar aqui para não atrapalhar a resolução. Então vamos lá. Eu sei que a 80 km por hora, numa velocidade constante de 80 km por hora, ele tem a sua melhor performance. Ele faz 20 km com 1 litro na sua melhor performance. Então, usando essa mesma regra, eu quero saber a 60 km a essa mesma velocidade, quantos litros desculpa. Tendo 50 litros no tanque, confundi com o primeiro, quantos quilômetros eu consigo fazer? Então vamos lá. Repare que aqui aumentou a quantidade de litros. 20 km ele faz 1 litro, a 80 na velocidade constante de 80. Logo, a distância também vai aumentar. São grandezas diretamente proporcionais e a forma de estar resolvendo
é a multiplicação em cruz ou a regra de 3 simples. Então, fazendo essa multiplicação em cruz, eu passo a ter o seguinte: x vezes 1 dá x, 20 vezes 50, 1000 quilômetros por litro, né? 1000 quilômetros vai ser a distância que ele vai conseguir percorrer tendo 50 litros no seu tanque. Então tá aí o exercício 1. Vou fazer o 2 e deixo o terceiro para vocês estarem resolvendo aí do módulo 5. Então vamos lá, vou apagar para agilizar o nosso tempo aí. Então vamos lá. Vamos fazer aí o exercício 2. No exercício 2, ele fala o seguinte: considere a função real dado por f em função de x igual, trabalhando com a seguinte preferência: 4 vezes x, se o valor de x for menor ou igual a 3, maior ou igual a 0. E depois 12, constante 12 aí, se x for menor ou igual a 8 e maior do que 3. Tá aí, então vamos lá. Ele pede para você, nesse exercício, montar o gráfico. Então vamos lá. Vou montar uma tabelinha. O legal aqui é você montar uma tabelinha para as duas, trabalhando no intervalo. F em função de x é igual a 4 vezes x. Montando a tabelinha para encontrarmos os pares ordenados. Lembre-se aí que f em função de x faz o mesmo papel do eixo das ordenadas ou contradomínio, que é o y. E vamos trabalhar nesse intervalo: 0, 1, 2 e 3. Então vamos lá. Quando x é 0, 4 vezes 0, 0. Quando x é 1, 4 vezes 1, 4. Quando x é 2, 8. Quando x é 3, 12. Muito bem, temos aí. Vamos construir agora uma tabela para essa outra função. Está trabalhando no intervalo diferente, no eixo das abscissas, de 3 até ou igual a 8. Então aqui, novamente, montar a tabelinha para encontrarmos os pares ordenados. E repare, quando x é 4, porque ele pede para ser maior do que 3, o 3 só vai estar aqui. Mas quando ele for 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos lá. Quando ele for 4, constante 12. Quando ele for 5, 12, 6, 12, 7, 12, 8, 12. Uma constante 12. Então vamos, baseado nisso e nos pares ordenados criados aqui, vamos fazer a construção do nosso gráfico aí. Então vamos lá. Eixo das ordenadas. Vou trazer ele um pouquinho mais para cá, aproveitarmos bem o espaço. Eixo das abscissas, x e y, ou f em função de x, que faz o mesmo papel de y. Não vou precisar da parte negativa, ele trabalha só com valores positivos, iniciando no 0, 0. Tá aqui. E aí você vai ter, no eixo das abscissas do x, uma variação de 0 até 8. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer até o 9 para dar uma margem aí. Vamos lá para cima até o 12. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, vou aumentar um pouquinho aqui, né? Então, vamos lá, 12, f em função de x igual a y. E agora eu vou esboçar o nosso gráfico. Linhas de apoio, quando o x vale 1, o y vale 4. Lembre-se que a coordenada ou par ordenado trabalha sempre primeiro o eixo das abscissas, depois o eixo das ordenadas. Quando o x é 2, o y é 8. Então nós temos aqui outro par ordenado. Quando o x é 3, o y é igual a 12. O outro par ordenado. E aí ele se torna uma reta linear constante aí, mantendo sempre o 12, mas variando só no eixo das abscissas. Então 4, 5, 6, 7 e 8, que é até onde nós vamos estar trabalhando o nosso gráfico. Então você vai ter aqui, lembre-se que lá quando você aprendeu a trabalhar com função injetora, sobrejetora, objetora, para se tornar uma função nunca pode sobrar elementos no eixo das abscissas. Então vou apagar aqui e falar que meu gráfico necessariamente é só até o 8, parando aqui menor ou igual a 8. Para traçar esse gráfico, coisa mais tranquilo, só ligarmos os pontos. Ela é crescente, a primeira função, y é maior do que 0, e depois ela se torna uma função constante aí, passando por esses pares ordenados aqui, ó. Então tá aí, estritamente crescente e depois constante sempre naquela direção. Tá aí o exercício 2. Vou deixar aí para vocês estarem fazendo o 3, o 4 e o 5, e no horário de aula vocês podem estar, além de estar fazendo, resolvendo e tirando dúvida, ok? Falou aí, moçada, um abraço, vou partir para o módulo 6.